Estamos de volta com 27 segundos, hoje entrevistando o candidato a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do Partido dos Trabalhadores. Aqui comigo a jornalista Lena Guimarães, da mesma forma como foi a entrevista na terça-feira do candidato Cícero Lucena, do PSDB. Candidato Luciano Cartacho, o senhor estava falando do seu relacionamento com a Assembleia Legislativa, né, do posicionamento com a Assembleia Legislativa e que tem adotado essa coerência de oposição ao governo do Estado, e essa oposição tinha sido mantida. Em relação ao PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, que tem 10 deputados, o senhor já conversou com essa bancada? Hoje o deputado Edmilson Soares, que é dessa bancada, egresso do PSB, anunciou o apoio à candidatura do seu adversário, Cícero Lucena. Com os outros deputados, o senhor tem conversado? Nós vamos abrir um diálogo com os demais deputados. Edmilson é muito ligado ao governador do Estado, desde que foi eleito deputado estadual, ele tem essa posição de defesa intransigente do governo do Estado na Assembleia, mesmo estando no PEN, ele tem um vínculo muito forte ainda com o PSB, então para a gente não foi muita surpresa. Agora, nós vamos conversar com os demais deputados, não só do PEN, como de outros partidos. Por exemplo, eu tive a satisfação de receber o apoio do deputado Domiciano Cabral, né, que é do Democratas, que a gente tem uma relação muito próxima na Assembleia, e que sempre enxergou na minha candidatura um potencial muito forte de vitória na cidade de João Pessoa, e hoje ele declarou apoio à nossa candidatura. Nós temos uma relação de diálogo também com o deputado Zé Aldemir, um deputado também que é de Cajazeiras, mas que tem uma votação expressiva na cidade de João Pessoa, com quem a gente vai ter uma conversa também para propor um apoio em relação à nossa candidatura. Então, os deputados estaduais, todos eles têm uma influência na eleição municipal. A eleição de João Pessoa é uma eleição onde as pessoas, mesmo não morando aqui na cidade, têm de alguma forma uma influência na votação, porque é uma cidade que representa praticamente os 223 municípios do Estado da Paraíba. Então, nós queremos conversar com todo mundo. Então, o diálogo com os deputados, nós estamos fazendo. Houve um período de recesso, praticamente em função das eleições, retomamos essa semana e nós estamos abrindo o diálogo com os deputados, um a um. O deputado Anísio Maia tem cumprido muito bem esse papel também de intermediar diálogos, acordos, conversa com alguns deputados. Nós vamos continuar avançando nesse sentido. Candidato, em outras eleições, terminado o primeiro turno, se chama os prefeitos eleitos do interior para influírem em João Pessoa e em Campina Grande, cidades para as quais migram muitas pessoas, não só para estudar, mas também em busca de melhores oportunidades de vida. E que esses prefeitos eleitos poderiam influenciar os votos que foram transferidos para João Pessoa. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor teme esse tipo de influência? Ou o senhor tem como neutralizar essa influência? Olha, Helena, eu não temo muito não. Eu sei como é que funciona a cabeça do eleitor de João Pessoa. Realmente a gente tem casos aqui, eu fui vereador 4 vezes nessa cidade, sou deputado estadual graças à generosidade do povo de João Pessoa, pela votação que tive aqui, e a gente realmente vê, né, o que a gente chama das colônias, Cajazeiras, né, tem um eleitorado de Cajazeiras muito forte aqui, uma parte que mora aqui vota em Cajazeiras, e tem uma parte que mora aqui e já vota aqui, em Souza a mesma coisa, Guarabira, as cidades da Paraíba, todas elas têm realmente um grande número de eleitores aqui. Mas essas pessoas têm uma identidade muito forte com a cidade, essas pessoas começam a absorver, né, a importância da cidade onde eles moram, mantém o vínculo, as raízes com a cidade natal, mas tem o dia a dia da cidade, quer ver João Pessoa melhorar cada vez mais. Então o voto do eleitor em João Pessoa é um voto muito independente, é um voto muito livre. E isso a gente percebe claramente. Em todas as eleições que eu disputei, eu percebi isso na capital. O eleitor que mora e que vota em João Pessoa, ele segue a sua própria orientação, ele acompanha muito a dinâmica, o dia a dia da campanha, da política na cidade, e é um eleitor muito esclarecido. Como foi sair na frente de 2 ex-governadores e da candidata do governador? Tem um gostinho especial isso? Não, especial de confronto não. Tem uma alegria muito grande assim, de ver o nosso trabalho reconhecido, né? Porque nós fizemos uma campanha onde eu digo sempre, eu não tinha nem a certeza, Helena, que seria candidato a prefeito, né? Então foi uma disputa para ter o direito de ser candidato a prefeito. E a gente saiu projetando esse sonho, acreditando, pensando longe, construindo passo a passo, degrau a degrau, conversando com as pessoas. E quando a gente viu, né, pelo menos no início da campanha, o grau de aceitação, que a gente já tinha uma noção de que seria bom, mas quando a gente começou a conversar com as pessoas, aí às ruas, quando entrou o guia eleitoral propriamente dito, né, que nos últimos 45 dias de campanha, e a gente percebeu a adesão da população, eu não tinha dúvida que a gente chegaria em primeiro lugar. Isso eu dizia sempre, as pessoas brincavam, diziam, mas você está muito otimista. Eu digo, mas eu estou sentindo isso na rua.
Eu estou sentindo no abraço das pessoas, né, no corpo a corpo, nas frases muito assim, afirmativas de que eu vou ganhar a eleição. As pessoas dizem, olha, você vai ser o prefeito. Tem uma motivação na cidade em torno disso. Então a gente saiu superando as dificuldades, houve uma adesão forte na cidade e realmente nós chegamos em primeiro lugar com uma diferença de quase a metade dos votos para o segundo colocado. Então, para mim, isso foi muito importante. Fizemos uma boa política de aliança, né? Isso foi decisivo, o apoio do prefeito Agra, o presidente Lula no nosso guia, a presidenta Dilma, enfim, todos participando, a harmonia que essa aliança gerou, a militância do PT, que fazia tempo que não ia às ruas, pedir voto para o próprio partido na eleição municipal, né? O fato de João Pessoa querer uma candidatura nova, uma candidatura limpa. Então, existem uma série de fatores que influenciou decisivamente no crescimento da nossa candidatura. Ainda disseram que Lula não tinha voto aqui. Pois é, que Lula era pré-frio, né? Pré-frio, mas o presidente mostrou outra coisa completamente diferente. E vai vir para a nossa campanha aí no segundo era isso turno. que eu ia lhe perguntar, lá, né? O senhor esteve em São Paulo, não é isso, com o presidente Lula? Na terça-feira em São Paulo. E a Folha de São Paulo, na coluna Painel, registrou que a presidente Dilma definiu alguns colégios eleitorais em que vai, me parece que Aracaju, Recife, alguma coisa assim. Não, Aracaju, o PT não tem candidatura não, né? própria. Mas, enfim, ela definiu alguns colégios eleitorais e Lula já teria batido o martelo que viria a João Pessoa. Está certo essa? A vinda de Lula está mais ou menos programada, está faltando uma data nesse sentido, mas o presidente, inclusive, na fala que ele fez, foi uma reunião com os 22 candidatos do PT que foram ao segundo turno nessas eleições agora. Então, o presidente Lula fez uma referência, muita motivação em relação às candidaturas do PT, e no discurso dele ele falou em João Pessoa, né? Como uma cidade, ele deu o exemplo de que cresceu bastante, que ele tem vontade de vir no segundo turno a João Pessoa, e a gente agendou isso com a direção nacional. Estamos aguardando aí uma data, deve vir a Salvador, João Pessoa e Fortaleza. A presidenta Dilma não, já tem uma agenda mais administrativa, conduzir o país em uma tarefa fácil. Ela está concentrada nisso aí, tem uma dedicação maior à candidatura de Haddad em São Paulo, que também foi para o segundo turno. Aliás, um surpreendente. A pesquisa ele já virou agora no segundo turno. Então a gente vai esperar com muito carinho a presença do presidente Lula aqui. A presidenta Dilma pode até gravar para o nosso guia, tem uma expectativa nesse sentido. Candidato, você disse que nesse segundo turno ia adicionar mais algumas propostas para a cidade de João Pessoa. São as propostas que ampliadas por conta das alianças ou são propostas que não puderam ser feitas no primeiro turno? Não, as duas coisas. As alianças vão proporcionar a gente, né, abarcar um pouco mais de ideias. Por exemplo, o PMDB vindo, com certeza a gente vai incorporar algumas propostas em relação ao programa de governo do PMDB, o PTB a mesma coisa. E também o dia a dia permite isso, né? Se a gente vai ter mais 20 dias de campanha, nós devemos ter agora 17, 18 dias. Então, quando a gente anda na cidade, quando conversa com as pessoas, quando a gente conversa com determinados segmentos, sempre surge uma boa ideia, sempre surge um comentário, sempre surge uma proposta a ser feita para determinada situação. Às vezes é uma coisa específica do bairro, às vezes é uma coisa macro mesmo para o desenvolvimento da cidade, às vezes uma política social. Então a gente vai sempre acrescentando isso aí no dia a dia da nossa campanha. E o guia eleitoral vai permitir também, por ser maior, a gente tem 10 minutos já a partir de agora no segundo turno, também dá para detalhar um pouco mais dessas propostas. Bom, só para registrar, o presidente Dilma definiu São Paulo, Salvador, Manaus e o ex-presidente Lula, João Pessoa e Fortaleza no segundo turno. Agora bate, né? João Pessoa e Fortaleza bate. Certo. É porque está vindo uma espécie de divisão aí. Né? É verdade. Lula vai para um canto, Dilma vai para o outro. A ideia é mais ou menos essa. Agora, candidato, o senhor chegou na eleição, totalizados os votos, com 38,32% dos votos válidos, contra 20,27% do seu adversário no segundo turno, que é Cícero Lucena. Internamente, a sua campanha fazia essa projeção? Ou o senhor chegou a pensar de que decidiria a parada no primeiro turno? Não, no primeiro turno não, a gente sabia da disputa acirrada de 4 candidaturas competitivas, então não tinha matemática que fizesse a gente ter essa projeção. Só teria uma possibilidade, caso, vamos dizer assim, não houvesse uma disputa tão acirrada pela segunda vaga como aconteceu. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, o primeiro, como foi o meu caso, distante do segundo, o terceiro e o quarto bem mais atrás, poderia haver uma migração de votos para a nossa candidatura. Mas como houve uma disputa muito forte entre as 3 candidaturas pela segunda vaga, então em nenhum momento a gente fez projeção de ganhar a eleição
no primeiro turno, de forma alguma. Foi sempre chegar em primeiro no primeiro turno para facilitar a campanha no segundo turno. Mas projetava esse percentual? Nós trabalhávamos, pesquisas que a gente tinha para consumo interno, sempre dava em torno de 27 a 32. 27, 32, 27, 32. Agora, de votos, tirando com votos nulos e brancos. Quando a gente fazia o percentual com votos válidos, aí ia para 34. Quer dizer, nós chegamos a 38 ponto alguma coisa. Então, na reta final, realmente, houve um crescimento bem significativo da nossa candidatura. A gente percebia isso na última semana, no dia da eleição. A gente andou em várias sessões eleitorais e a adesão, a espontaneidade do povo, né? Assim, a definição do voto, do apoio, foi muito forte na reta final. Essa disputa entre os outros 3 candidatos, né? Pelo segundo lugar, o senhor acha que de alguma forma ela interfere agora na conquista do voto dos eleitores? No seu trabalho de conquistar esses eleitores? Não, eu acho que não. Eu acho que o segundo turno, quando você define as 2 candidaturas que estão, né, os outros eleitores que fizeram opção por outras candidaturas vão para um processo de observação em relação às candidaturas. Tem um fato que é importante para a gente, que é a baixa rejeição, né? Eu sempre fui assim, a segunda opção de voto. Ainda, né? A segunda opção de voto de várias candidaturas. Tinha gente que dizia, olha, eu vou votar nessa candidata, mas se ela não for, eu voto em você. Ou dizia, vou votar nesse candidato aqui, mas qualquer coisa eu mudo para você. Então sempre tinha isso aí. E a gente tinha um voto mais cativo, né, que nos levou ao percentual de 38%. Então, eu acho que vai prevalecer essas propostas, as ideias, o rumo da campanha, e tem um sentimento muito forte de renovação na classe política de João Pessoa. Esse sentimento de renovação é importante. O que é que eu vejo no segundo turno? Nós temos uma eleição que tem 2 projetos completamente distintos, né? Tanto aqui como nacionalmente, o PT e o PSDB. Né? Nós temos uma candidatura que representa um nome novo, um nome limpo, um nome que faz João Pessoa avançar, um nome que representa um projeto de desenvolvimento para a cidade, né? Uma perspectiva de colar, de ter mais investimento junto ao governo federal, nossa presidenta Dilma. Vai ser bom para João Pessoa ter um prefeito que esteja alinhado a esse projeto nacional. E o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, em 10 anos aí, tirou 30 milhões de brasileiros da miséria, colocou mais 30 milhões de brasileiros na nova classe C. Né? Foi um governo que gerou desenvolvimento no país, diminuiu as desigualdades regionais, um governo que estimulou o consumo. Carro era coisa para rico. Hoje, o cidadão de classe média, o cidadão pobre pode ter o seu carro, né? A geladeira, o fogão. Ou seja, houve um estímulo à política de consumo e as pessoas passaram a ter mais oferta de trabalho também. Então, é um governo que vem crescendo, que vem fazendo o país avançar cada vez mais. Então, a nossa candidatura representa esse lado do país, esse modelo que está dando certo. A candidatura do PSDB representa o passado, é um retrocesso para João Pessoa. Já teve 8 anos de governo nessa cidade. E a gente sabe o que é que terminou, o que é que deu para João Pessoa. Então, João Pessoa tem 2 opções, ou avança, ou melhora, ou inova, ou então vai voltar ao tempo, ou então vai dar uma marcha ré, como a gente costuma dizer. E isso está muito claro para o eleitor. O resultado das eleições no primeiro turno já sinaliza qual é o projeto, qual é a cidade que o eleitor quer. Então, nós estamos muito confiantes agora. Pé no chão, equilíbrio, maturidade, respeito ao adversário, não uma campanha limpa, uma campanha sem acusações, agora fazendo as diferenças necessárias em relação ao que cada candidatura representa.